bem complexo. Uhum. Bom, então entrando na questão do livro que você escreveu, Puta Feminista, você poderia contar um pouco pra gente assim, o que levou você a escrever, o que te motivou, como é que foi esse processo? Então, o Puta Feminista, ele era um livro necessário, né? Alguém teria que fazer isso. Tipo, os livros de prostitutas que a gente tem no Brasil até aqui sempre foram relatos de encontros, biografias. Mesmo a Gabriela Leite, quando ela coloca várias questões políticas, os dois livros dela são muito incríveis, principalmente pela época em que foram escritos, né? Todos eles, os dois do começo do século e final do século passado, mas até então a gente não tinha um livro que falasse de feminismo, política e trabalho escrito por uma prostituta. Então ele mostra sua importância nesse ponto, né? Aquilo precisava ter sido escrito, precisava ser publicado, e ainda esse debate é um debate que precisa crescer muito. A gente falou das prostitutas até aqui a partir do ponto de vista de pessoas que não exercem o trabalho sexual, que quando muito leram alguns livros de prostitutas, ou viram prostitutas na esquina, ou salvaram algumas prostitutas, é o caso das pastorais e das rádios feministas, mas estava voltando muito isso, né? Esse debate político que a gente vem travando dentro do movimento já há bastante tempo, precisava ir para a rua, né? Mesmo que o movimento até pouco tempo atrás não se colocasse como um movimento feminista, inegavelmente é um movimento de mulheres e, por consequência, é um movimento feminista. Quando você conhece as ativistas mais de perto e entende o modo como elas atuam, o feminismo está muito escancarado ali. Ainda que elas se colocassem, né, como não feministas, como a Lourdes Barreto muitas vezes colocava, antes disso, colocava o movimento de prostitutas está aqui para fazer um contraponto ao feminismo. Não, não tá, nós somos feministas mesmo. A gente vai ter que encarar isso. Ó. Então, foi muito legal esse processo, em vários momentos bem emocionantes, assim, para quem tá. Pra quem não tem um pé tão dentro do ativismo, né? Eu era uma ativista recente em relação às minhas companheiras que estão aí há 30 anos. Você vê elas se assumindo como feministas, entendendo o que é de fato feminismo. Porque o feminismo, quando chega na gente, ele chega como algo que quer nos tirar do nosso trabalho, e isso sempre foi um problema no movimento. Porque se a gente exerce esse trabalho, porque é o trabalho que a gente tem para exercer. Né? Se você nos tira o trabalho, você nos tira da vida. Ainda é bem presente isso em alguns espaços, como entre as mulheres do Parque da Luz, enfim, a ideia de que pensar feminismo é pensar a abolição da prostituição. Bom, surpresa, a gente está em 2020, talvez o feminismo não seja exatamente isso. Uhum. Bom, você entrou nessa questão da relação do putativismo com o feminismo. O livro toca bastante nisso, né? Parece que é uma motivação bastante grande essa coisa de tanto se contrapor às putativistas que falam que vocês não são feministas, quanto para as feministas que também falam a mesma coisa, né? E que o putativismo não tem lugar no feminismo, né? Então parece que são afirmações assim que partem de lados opostos, mas são parecidas de conteúdo, né? Sim, sim. Não, eu posso perfeitamente compreender ainda o receio de muitas companheiras dessa proximidade com o feminismo, considerando as nossas experiências anteriores, né? Enfim, elas estão, de fato, aí há mais tempo entendendo a coisa mais por dentro. Mas se você analisar, você não tem como negar que a auto-organização das mulheres ali, são mulheres trabalhadoras, a maior parte, a imensa maioria são mulheres de origem humilde. Algumas já fizeram parte do exército de trabalhadoras domésticas, né? Ou alternam essas atividades, o trabalho doméstico remunerado em casas de, entre aspas, família e a prostituição. Então, você não tem como
negar que essa organização, que o movimento tanto de trabalhadoras domésticas quanto o movimento de prostitutas, que essas duas organizações são organizações feministas necessariamente, ainda que se trabalhe em espaços onde... Enfim, o que eu vou dizer? A prostituição é útil para o patriarcado, foi criada pelo patriarcado, sem dúvida a segunda parte, mas sem dúvida ela faz parte fortemente parte do patriarcado, do conservar o patriarcado, assim como o trabalho doméstico. Mas eu não posso deixar desses dois grupos de mulheres simplesmente à deriva, fingindo que, enfim, elas só podem ser feministas se elas abandonarem seu trabalho. Acredito que a gente já tenha entendido isso sobre as trabalhadoras domésticas, já mais ou menos também. Enfim. Ainda existe uma polêmica. Mas ninguém, ou quase ninguém, dentro das esquerdas vai se levantar contra a PEC das domésticas. Acho eu. Mas em relação às trabalhadoras sexuais, a gente consegue, né, outras gentes consegue se levantar e começar a gritar contra o PL Gabriela Leite, falar em PL dos cafetões e tal, como se todas as pessoas trabalhassem de modo completamente independente nas suas atividades, né? Diferente de nós que somos obrigadas a trabalhar de modo isolado para não ferir a lei. A maior parte das pessoas, quando você vai ver, elas trabalham para uma ONG, uma escola, uma loja, enfim. Ninguém é obrigado a trabalhar sozinho como a gente. Me parece assim que entre trabalho doméstico, os argumentos são bastante parecidos, né? De dizer, não, trabalho doméstico é muito precarizado, é subhumano, é indigno, então não pode ser legalizado, e tem esse argumento também em relação à prostituição, mas me parece que na questão do trabalho doméstico, setores que defendem isso ainda são minoritários, né? Em relação à prostituição, aí já é mais difícil, e me parece que o grande problema realmente é a questão da sexualidade mesmo, né? Que, principalmente nós mulheres, a gente é criada para ter uma sexualidade bastante reprimida. Então, a ideia de, né, ter que trabalhar com o sexo, né, para poder botar comida na mesa, muitas vezes assusta. Mas é uma coisa que, às vezes, eu falo para outras pessoas, assim, a gente não pode transferir essa subjetividade para todas as mulheres da mesma forma, e ainda mais usar isso para pautar direitos, né, e lutas que são concretas, que existem, né. No livro, em relação a trabalho, você estava falando, a prostituição é uma instituição que foi criada pelo patriarcado como trabalho doméstico, como casamento, também monogâmico, foi criado pelo patriarcado. Só que a questão também do trabalho foi criada pelo sistema capitalista, né? O trabalho assalariado. O trabalho como conhecemos. E agora a posição de você contra o trabalho, né? Você contra, sei lá, aumento salarial com o argumento de que isso vai favorecer ou perpetuar o sistema. Isso já existiu. Eu acho que tem uns grupos assim, micro-esquerda que defendem isso. Mas me parece que é um argumento meio semelhante nesse sentido, né? Em relação ao sistema capitalista, o livro fala da questão da escolha. Eu acho muito interessante o debate que o livro faz. Que no sistema capitalista todo mundo tem que vender sua força de trabalho. E é só nesse sentido assim que a gente tem escolha, né? Muitas vezes a gente escolhe entre trabalhos que são ruins ou muito ruins, e muita gente não tem a opção assim, né, de escolher um trabalho que pague de maneira digna, que tenha todos os direitos e tal, né? Muita gente, a imensa maioria das pessoas. Né? O capitalismo é sobre você escolher como vai ser explorado e dentro de um leque de possibilidades que nem sempre é muito amplo. Né? Para esses grupos, o grupo a qual eu pertenço, e enfim, não é nenhuma questão, a escolha não é uma questão.
Aí eu vejo que a escolha, essa coisa da escolha, ela passa a ser tão importante, porque a minha escolha entre uma série de trabalhos precários foi fazer a prostituição. É, nunca ninguém tocou nessa questão de escolha enquanto eu pensava em outra atividade. Então, sabe, tipo, por 2 anos eu intercalei o trabalho sexual com o trabalho como motorista de Uber e, tipo, era como se motorista de Uber fosse algo mais digno, e ninguém estava ali pensando se aquilo era de fato uma escolha. Ninguém nunca me perguntou por que você escolheu isso, né, diante, ao invés de ser médica, viu? Porque ser médica não é a minha possibilidade, né? Eu dirijo para Uber. Mas não era mais uma questão, embora eu estivesse muito mais vulnerável, muito mais, botando pessoas completamente desconhecidas no meu carro, em lugares que eu não conhecia, não podendo, né, simplesmente cancelar corridas para não sofrer punições do aplicativo, e tudo aquilo que hoje a gente sabe do que os colegas, companheiros que dirigem para Uber falam, e dirigem para aplicativo, que não é um trabalho super tranquilo. Mas ali não era mais problema para ninguém essa minha escolha, ninguém estava preocupado se na próxima esquina iam me dar um tiro, né? A questão é sempre a prostituição, então sim, é inegável que tem uma questão de moral aí, né? De moral e que trabalho as mulheres podem fazer, quem são essas mulheres que não querem, entre aspas, trabalhar para viver, porque a prostituição não é vista. É interessante esse ponto sobre a prostituição. No momento, eu sou uma coitada explorada que, nossa, teve que se submeter a isso, mas no outro momento, eu sou uma cretina vagabunda que, né, quero tomar os maridos das outras mulheres, ou simplesmente quero. Tem uma colega que diz, está no livro até, que tem uma certa revolta contra esse tipo de driblar o esquema da meritocracia, né? Você não merece ganhar mais, você vai lá e ganha e pronto. É isso que ela sente em relação ao que se fala de prostituição, né? Que um pouco do estigma existe por causa disso, que de certo modo a prostituta dribla isso. Não dá para negar muito, sabe? Tipo, você sai de uma situação muito precária e de repente você está, sei lá, nos Jardins em São Paulo, se prostituindo no flat, tendo acesso a um padrão de vida que você nunca teria em outra atividade, porque as outras atividades para ti são muito precárias, então acho que tem esse ponto de revolta das pessoas, né, de classe média, sejam esquerdistas ou não, sejam feministas ou não, mas tem esse ponto de revolta. E vem também uma revolta que eu já conhecia da parte de clientes, né, em vários fóruns de avaliação de serviço, tem essa coisa, onde elas gastam o nosso dinheiro. Que nosso dinheiro? O dinheiro é nosso. Ou devo sofrer porque ela ganha pouco, né, eles são irônicos sobre isso. Mas lá é o lugar, né? Eles podem reclamar, eles são homens, eles são machistas, eles podem. Me estranha muito no feminismo que a gente reclame que as mulheres encontrem espaços para fugir da miséria, né? Como se. Enfim. Né?